E aí pessoal, beleza? Bora para mais uma aula aqui de Python, né? Um conteúdo ainda básico. Hoje a gente vai falar de bibliotecas, né? Ou libraries, tá? Libraries, certo? O que são bibliotecas, né? O que são essas libraries, né? Libraries, pessoal, na verdade, são códigos, né? Pequenos códigos escritos ou grande quantidade de códigos também, escrito por alguém, né? Por você também. Você pode criar suas próprias bibliotecas, de forma que você possa usar esses códigos depois é, em seus programas, né? Em outros códigos que você faz. Então você desenvolve uma biblioteca de, por exemplo, de funções que realizam funções específicas para o seu contexto, e depois você utiliza essa biblioteca, né, em outros códigos, né, sem precisar recodificar isso, né. Então Python permite que você compartilhe, por exemplo, funções, né, ou até mesmo o que a gente chama de features, né, características, com outros módulos, inclusive, né. Você pode criar uma biblioteca, um módulo com várias funções, e você pode compartilhar esses módulos aí nos seus programas, tá? Então, por exemplo, você muitas vezes está desenvolvendo um software, desenvolvendo uma, uma atividade, né? E ali no meio você realiza uma função, se desenvolve uma função que mais na frente você percebe, começa a perceber que aquilo ali é útil para outras situações, para outros contextos, né? E aí é normal que você comece a fazer o quê? Você comece a copiar e colar aquele código em situações, em novas situações, né? Então, é normal que você, nesses casos, você cria aí um módulo, cria aí uma sua biblioteca de códigos, né? De maneira que você não precisa estar copiando e colando, mas utilizando aquele módulo, né? Utilizando aquela biblioteca. Então, por exemplo, existe uma biblioteca no Python chamada Randall, né? Randall, com N de água. Randall, certo? Randall, ela vem já no Python, né? E aí a gente pode importar para o nosso próprio projeto, né? É fácil, né? Ela é muito fácil de se usar. E aí uma forma prática de você utilizar uma biblioteca é importando esse camarada. Então vou dar logo aqui, vai demorar um pouquinho que é a primeira vez, mas quando eu dou um import com essa palavra-chave aí, ó, import random, eu consigo agora utilizar as funções desta biblioteca, certo? Aí, ó, dentro do módulo random, certo? Existe, por exemplo, funções, eu vou mostrar daqui a pouco a documentação, mas existe, por exemplo, uma função chamada choice. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e dizer random.choice. Tá. Esta função ela vai poder ser utilizada porque, ó, choice, tá vendo aí? Porque eu importei random. O que é que essa função faz? Né? Ela vai receber aí uma sec, né? No caso aqui eu posso passar como uma, vou mostrar para vocês, ó, uma sec, viu aí, ó? Ela recebe uma sec def choice, recebe uma sec, desculpa, aqui, aqui, ó, uma sec, beleza? Que pode ser aqui neste caso uma lista, tá bom? Pode ser uma lista. E eu vou passar aqui, por exemplo, cara, coroa, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora é imprimir, print, o que ele escolheu, né? Escolheu coroa, coroa. Ele tá
enviesado. Deixa eu fazer só uma pequena mudança aqui. Eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que moeda, né? Coin recebe esse resultado. Vou pedir para imprimir. Não faz muita diferença não, mas só para... Cara, ele agora coroa, melhorou. Tava ansioso, né? Então, rodar 2 vezes, 3 vezes é pouco. Roda isso aqui pelo menos 30 vezes que você vai ver que, teoricamente, vai estar ali próximo de 50% cada um. Beleza? Uma forma de melhorar esse código, né? Porque se você observar, dentro aqui eu tenho uma lista, né? Uma lista, né? 2 valores, cara e coroa. Mas a gente pode, cada um tem 50% de chance, mas a gente pode melhorar esse código, né? Veja que neste caso eu estou importando toda a biblioteca random, né? Mas a gente poderia importar só parte dela, certo? Então, se a gente fizesse assim, por exemplo, from the random import choice, só a função. Então veja que aí eu não estou mais trazendo todo o conteúdo de todas as funções de random, né? Eu estou agora carregando uma parte pequena do módulo, né? Então, veja esse tipo de código, tá bom? Então, o restante é igual, coin. Igual não, né? Porque aqui, como eu já importei... Deixa eu só... Como eu já importei cara... coroa, vou dar um print aqui em coin, eu não preciso mais, né, do cara, né? Eu não preciso mais chamar random, eu chamo direto a função choice, beleza? Um outro exemplo, vou trazer aqui um outro exemplo, utilizando também o random, existe uma outra função chamada handInt, né, que vai gerar aí um número entre 2 valores, um número aleatório entre 2 valores. Então a gente pode também, novamente, eu já importei o random lá em cima, né, mas só para que fique claro, posso importar novamente aqui o random, e aí ó, eu vou receber um number, que vai receber random.rand, deixa eu ver se ele já, handInt aqui ó. Ele vai receber um valor, aqui ó, entre A e B, né? Que aí eu posso colocar, sei lá, 1 e 10, certo? E aqui eu vou mandar imprimir print number. Imprimiu 1, imprimiu 10, imprimiu 10, imprimiu 4, 8, 7, 8, 8 tá um pouco viciado aí, né? 9, 1. Veja que ele vai imprimindo valores aleatórios aqui, né? 7, assim por diante, utilizando essa função handInt, beleza? Outro exemplo que eu posso trazer aqui é a função shuffle, tá? Então a gente pode introduzir, por exemplo, aqui para vocês um embaralhamento, vamos dizer assim, né? Eu vou novamente chamar import. Não é preciso eu repetir isso aqui, porque isso já está na memória, né? Essa importação aqui já está na memória, mas eu coloco para que fique claro, caso você estivesse fazendo a primeira vez, né? Então eu tenho aqui os cards, que eu poderia dizer que são uma lista, né? A gente chama aqui, vou botar em português, a gente chama de valete, 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 rainha e rei, as cartas, né? Tem, aquela carta J, né? Então se você mandar aqui um random ponto, shuffle,
certo? Então eu estou usando uma biblioteca simples aqui do Python, tá bom? Cards, embaralha aqui, veja que ela recebe, ó, quando você dá Ctrl espaço aqui, no caso do Google Colab, ele já mostra alguns parâmetros, explica aqui o que é a função, né? Você pode dar uma lida, né? O parâmetro x e um random que é igual a none, ou seja, tem um parâmetro aqui que se você não botar nada, ele recebe none como padrão. Então você bota aqui x, no caso é cards, né? São as cartas que eu fiz, tá? E aí eu vou fazer um for aqui. Vou dizer que existe uma variável card que vai variar dentro dessa lista, certo? E eu vou imprimir esse card, que é essa variável aqui que eu acabei de criar. Não confunda o cards com card, né? Card vai ser cada elemento aqui. E ele aqui fez um for em rainha, valete e rei. Veja que ele não imprimiu na ordem, né? Que tá lá. Valete, rei, rainha, rainha, rei, valete. Se você, por exemplo, tira isso aqui, deixa eu ver aqui, tá? Valete, rainha, rei, valete, rainha, rei, valete, rainha, rei, valete, rainha, rei. Sempre vai dar o mesmo valor, beleza? Entendeu aí o embaralhado? Mais sobre a função, sobre a library random, você pode ver aqui, ó. Gere pseudos números e dá uma olhada, dá uma lida nisso aqui. Se você tiver dificuldade com inglês, você pode deixar isso aqui em português, tá? Mas são várias funções, vários exemplos aqui, por exemplo, ó. Eu acho que é mais interessante você aprender olhando já os exemplos. Eu acho mais interessante. Então, por exemplo, se eu usar só o random dessa maneira, basic exemplos, ele vai me dar o que? Um float nesse valor. Se eu usar aqui, eu quero um valor uniforme 2.5 e 10.0. Então ele vai me dar aqui nesse intervalo aqui de forma uniforme, né? Se eu quiser, cadê aquela que aqui o choice que a gente olhou, né? Um elemento, um simples elemento de uma sequência, então ele vai escolher um desses aqui, né? Choice, então eu vou escolher aqui draw, por exemplo. Aqui ó, o Shuffle, né? Shuffle ele fez um embaralhamento aqui dessa lista, né? Tanto que quando ele imprimiu aqui deck, ó, ele imprimiu 4, 2, Ace 3, ó. 4, 2, Ace 3. Então, se você olhar para cá, não tá da mesma forma, né? Aqui, só para que você entenda, ele quebrou, ele deu um split aqui, ele deu esse string e depois deu um split, né? Quebrou isso aqui nesses espaços e gerou aqui uma lista. E depois ele pegou essa lista aqui e embaralhou com o shuffle, certo? Veja que aqui ele não está utilizando o import e tudo mais, né? Então tem alguns exemplos desse camarada. Agora a gente vai trazer aqui, ó, até tem alguns exemplos aqui, vai trazer o uso de outra library chamada Statistics, tá? Statistics. Vou trazer aqui outro exemplo. Statistics. Né? Então, por exemplo, cálculos como média, mediana, né? Esses exemplos estatísticos, essas estatísticas, você consegue alcançar com a utilização desse módulo, né? Então você vai fazer aqui import statistics, cadê? Isso. E aí você vai começar a poder utilizar, se você botar até aqui statistics, tá certo, isso. Ponto. Você já vai ver muita coisa que ele traz, ó.
Então, média geométrica, correlação, covariância, média, mediana, mediana agrupada, enfim, tem muita coisa, linear regression, tá? Se você descer aqui, você vai ver outras funções, moda, quantis. Então, cada um desses, se você for precisar variância, for precisar desvio padrão, se você for precisar utilizar, tiver com dúvida, você vai ter que pesquisar e saber como é que utiliza. A ideia é que você saiba que existe, né, e saiba como usa o módulo, né, e saiba que existem aquelas funções, né. Então, por exemplo, min é uma função que, da library, né, da biblioteca, bem útil, né. Então, se por exemplo você utilizar ela, você pode fazer assim, vamos calcular aqui a média de valores, né? Vamos botar aqui statistics, não, vamos botar min, né? E aqui eu preciso de valores. Eu vou pedir já para ele imprimir aqui. Então vou botar aqui valores, por exemplo, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 e 10. Trouxe a média desses valores. Beleza? Quero ter mais conhecimento sobre isso aí. Você pode vir aqui. Deixa eu trazer o... Tá aqui, ó. Né? Você pode ir na documentação, dar uma olhada, né? Ele utilizando aqui exemplos como, por exemplo, median. Aqui ele está trazendo ó, vários módulos, ó, statistics, math, né? Outra biblioteca, né? Aqui ele está importando a função median. Em algum momento aqui ele vai utilizar aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, ele criou um conjunto de dados aqui, ó, 20.7, float, not your number, 19, 18, none, 14.4. Depois ele ordenou isso aqui e trouxe a mediana, né? Quando ele ordena, aqui ele está fazendo o que? Aqui ele está... aqui, ó. Os mais interessantes, ó. Mean, aritmética, média aritmética dos dados, F-mean, geometric mean, harmonic mean, median, né? Então, se alguma dessas funções, boa parte você nem utiliza, né? Então, se você, por exemplo, eu quero utilizar aqui desvio padrão, né? Ele traz para você um exemplo aqui de como utilizar a função retorna de uma amostra, né, o desvio padrão, que nada mais é do que a raiz quadrada da variância, né? Veja a variância, né, ele mostra como é feita a variância. Então aqui, se você tem conhecimento de estatística básica, você já entendeu o que eu estou falando, né? O que é que ele está calculando aqui. Então, são diversas funções, geometric, harmonic mean, são diversas funções que ele já traz pronta aqui, que você não ia precisar desenvolver, implementar, né, para poder utilizar. Basta você usar as libraries que já existem no Python, né? Como vocês viram aqui, a gente já mostrou o Random, Statistics, tem também a Math, né? Continuando em relação a bibliotecas, pessoal, existe também um conceito de packages, né? Nada mais é de que packages são pacotes, né? São bibliotecas, tá? Mas uma razão, digamos assim, de que Python é popular, né? É uma linguagem popular, é a quantidade, a inúmera quantidade de pacotes, né, que existe, né? E quando a gente cria pacotes, né, ou seja, pacotes de terceiros, e a gente pode adicionar esses pacotes como se fossem pastas, né, para o Python, a gente tem aqui um caminho
Vou aqui abrir para vocês. Na verdade, um site, né? Um repositório, né? Que deixa disponível aí diversos pacotes, né? Que é o PyPI, tá bom? Então, por exemplo, você pode navegar por diferentes projetos aqui, pacotes que estão disponíveis, né? De diversas áreas, entre frameworks, por exemplo, aqui ó, o Jupyter Notebook, quem já utilizou aqui, por exemplo, um bem comum, acredito que vocês que estão no básico não utilizaram, mas logo com quem vai trabalhar com análise de dados, aprende rapidamente é o Matplotlib, né? Framework bem conhecido. E aí você tem, né? Você tem pacotes aqui de diversas áreas que você pode navegar. Para aqui, eu vou apenas trazer um bem conhecido chamado Coalsey, né? É um pouco divertido, né? Coalsey, ele foi escrito, né? Coalsey, ó, para Linux, foi inicialmente escrito por Tom Moore. Mais informações aqui. Mas o que é que eu quero mostrar hoje para vocês? Independente dos pacotes, a gente não vai estudar pacotes específicos aqui, mas apenas mostrar como vocês instalam esses pacotes, né? Então, por exemplo, se eu quiser utilizar aqui o Coalsey, eu poderia muito bem dizer import Coalsey, né? E vai dar um erro, porque não existe esse módulo chamado Coalsey. Então, antes disso, eu vou fazer o quê? Pipe install Coalsey. Né? Aí sim, a partir de agora, eu vou poder utilizar este pacote que está instalado aqui nesse meu ambiente. Tá? Então aí eu faço import Coalsey. Não vou ter mais esse problema. E aí uns exemplos simples, básicos, né? Como você pode ver no próprio uso da biblioteca aqui, ó. Coalsey.co, né? Você tem uma função lá chamada call, que você dá um hello world e ele vai imprimir aqui um hello world com uma vaquinha aqui, né? Então, se você disser Coalsey, né, já importei, ponto, tá aqui, ó, call hello world. Ele vai imprimir aí a vaquinha, né? Enfim, tem outros exemplos, né? Aqui ele faz a mesma coisa, mas usando uma função getOutputString. E aí você passa dois parâmetros, um é que é a vaca, o outro que é o hello world, né? Se você, por exemplo, eu vou copiar esse texto aqui, vou colar aqui, vamos ver se ele, não sei se ele, Turtles, não tem, deixa eu ver se eu escrevi errado. Ele diz aqui os disponíveis, eu acho que eu escrevi errado. Turtle, é sem o... Então uma tartaruga dizendo hello world, né? Só para mostrar para vocês aqui o uso desse pacote, beleza? O que é que a gente tem mais ainda para essa aula? Bem, o que a gente tem que ver ainda é um conceito importante chamado API. Tá? API, que significa isso aqui, ó, API. Tá? É o que? Application Program Interface. Interfaces em programas para aplicações. Né? Então ela vai permitir o que? Vai permitir você se conectar com o código de outros. Né? Então, por exemplo, você pode precisar acessar um serviço oferecido pela Apple, né? Ou pelo Google. Então você vai ter uma interface ali, né? Entre o seu programa e o Google, a Apple, o ChatGPT, o que seja. Você vai dar por exemplo, a forma mais simples é solicitar algo para esse serviço. Esse serviço vai realizar o processamento e vai me devolver algo, né? Eu não tenho acesso ao serviço diretamente, né? Eu não tenho acesso àquele serviço da Apple, da Google, do ChatGPT diretamente. Existe uma API, uma interface
em que eu chamo essa interface, eu passo valores para essa interface, de acordo com o uso dela, né, sabendo utilizar ela, e essa interface é quem se conecta com o serviço. O serviço processa, devolve uma resposta para a interface e a interface me envia a resposta. Eu não tenho acesso direto ao serviço. Beleza? Então, por exemplo, existe uma API chamada Requests que permite seu programa, na verdade, né, acessar, né, se comportar, na verdade, como um browser na web. Né? Então, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é um pip install. Pip install requests. Opa, o que está errado aqui? Tem que tirar esse comentário. Ok. Feito isso, eu vou agora, por exemplo, consultar aqui. Eu vou mostrar para vocês já aberto essa página, para vocês entenderem melhor. Só um rapidinho. Deixa eu ver aqui onde ela tá, para não precisar. Que é o calcei. Tá. Esse endereço aqui, pessoal, que ele não vai abrir aqui no browser, tá? O que é isso aqui? É o que é o iTunes da Apple, né? Ele tem aí uma API que vai permitir que eu acesse esses programas aí, né? Então, por exemplo, se eu digitar esse conteúdo, esse endereço aqui no meu navegador, o que é que eu tô querendo, o que é que eu tô dizendo aí? Eu estou baixando aqui um arquivo de texto, ele não vai baixar aqui. Ele não baixa, ele baixa. Tudo bem, ele baixa aqui. E o que é que eu estou dizendo aí nessa URL? Tá? Essa URL é a URL que vai me fazer conectar com a API. Beleza? E através dessa URL, no caso, é que eu não quero entrar num conceito aqui mais avançado. No caso, eu estou fazendo uma requisição aí que a gente chama do tipo GET. Através dessa URL eu estou passando valores, tá? De variáveis. Vocês vão entender aqui. Veja só o que é que eu estou procurando. Eu estou procurando aqui, ó, um search, né? Uma música. Qual o tipo de entidade? Uma song, uma música, né? No caso, uma, porque eu botei aqui, ó, uma só, um limite de 1, e que tenha uma relação, né, chamada with. Eu baixei já esse arquivo aqui, vou abrir direto aí para vocês. É esse aqui. Então é isso aqui que ele traz, um arquivo JSON com esse resultado. Mas veja que para você compreender tudo isso do jeito que está aqui, essas informações, um pouco complicada, né? Algumas coisas você consegue até puxar assim e dizer, eu tenho, o que é esse result count, né? Eu tenho um dicionário aqui, né? Um result count que tem uma quantidade e quais são os resultados que eu tenho sobre esse with, né? Se você procurar aqui, ó, termo with, tem aqui, ó, no artist name, no caso, fica até ruim de achar, né? Dessa forma. Então eu vou voltar para cá, só para vocês verem como funciona. Então eu vou voltar para cá e vou mostrar para vocês como é que eu agora, através do Python, né, acesso isso aí. Já instalei o meu request, beleza? Então eu vou importar ele, import requests, tá? Tudo ok, tá bom? Eu vou chamar aqui, ó, response, que é normalmente a variável que a gente chama como uma resposta de algo, né? E aí o que é que eu quero? Eu quero utilizar o requests.get, como eu tinha falado para vocês. Eu estou usando um método de
requisição get, né? Na qual a gente utiliza a URL para obter esses dados. Vou pegar aquela URL lá, que já tem aqui, certo? E vou jogar ela aqui. Beleza? Esse termo is poderia ser até feito dessa forma. Se eu quisesse estar variando, colocasse aqui uma variável term, né? E aqui eu chamasse term, vou chamar de term, e o is, né? Assim. E aqui eu vou chamar de termo. Deixa eu ver aqui se vai dar algum erro. Não. Então ele pegou aqui essa URL e guardou essa resposta aqui dentro. Então aquele arquivo que vocês viram que eu mostrei está aqui dentro do response. Beleza? Então, veja que se eu quiser imprimir esse arquivo agora, como eu disse a vocês, é um arquivo no formato JSON, ó, response, ponto, no caso eu vou dar um print, né? Print, aqui, response, ponto. Não precisa você, nesse momento, entender o que é um arquivo JSON, mas está aí, ó, naquela formatação lá, results e tudo mais, né? Aqueles valores que a gente tem. Mas veja que, como os valores foram retornados aí no request get, né, e armazenados aí no reson, eles foram convertidos aí numa biblioteca, num dicionário, né? Essa resposta em JSON, ela está convertida aí pelo próprio Python num dicionário, tá? Mas bem confuso aí da gente entender, né? Então existe uma biblioteca do Python, é outra biblioteca, né, que eu estou mostrando para vocês. Aqui eu usei um requests, uma API, mas existe uma biblioteca no Python chamada JSON, vai trabalhar com esse tipo de arquivo. Eu vou importar ela, vou importar novamente o requests, que é para eu poder obter esses dados aí em formato JSON, né? Vou fazer essa mesma coisa aqui, tá? Esse termo também, para não precisar digitar tudo. Beleza? Tranquilo? E aqui, agora, ao invés de eu, se eu fizer, deixa eu botar aqui, tá, vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um dump, vou imprimir, antes de fazer uma mudança, veja, eu vou imprimir agora aqui um JSON, né? Veja que eu já estou usando a biblioteca JSON, e tem uma função chamada dumps. Essa função aqui, ela meio que vai indentar essa saída, né? Então se você agora rodar isso aqui novamente, deixa eu botar aqui dumps, deixa eu ver como faria, dumps, tá, response, .json, tá, que ele vai dar lembre que o response vai ser esse aqui, aquele camarada, ele vai converter em JSON, tá, isso, e eu aqui vou, tem um outro ident, isso, esse aqui, 2, veja, isso, certo? Olha a diferença, né? Já ficou mais fácil a leitura do arquivo. Veja que o que eu quero que você entenda aqui não são esses detalhes do que ele está trazendo do arquivo JSON, mas o que eu quero que você entenda é que o que é que o request está fazendo. Ele está acessando o conteúdo, né? Essa é uma API que acessa
esse conteúdo que está aqui, neste endereço, né, usando o método get, né, por esse link, essa URL, e que os parâmetros que eu estou passando aqui, o que eu estou dizendo, né, não precisa se preocupar com isso aqui, né, é song, né, entidade é igual a song, existe uma variável aqui, entity, no meio da URL, está se passando, igual a song, aí esse i comercial, ele separa essas duas variáveis, ele separa o entity e o limit, aí o limite é 1, e o termo é igual ao easy, que é o que eu botei aqui só para ficar diferente, certo? Quando ele responde, eu respondo aqui, ó, no formato JSON, aqui embaixo, e aqui eu respondi, só que indentando com 2 valores, né? Então, se eu continuar aqui, eu vou fazer só mais um exemplo, esse mesmo exemplo aqui, só que até aqui eu vou pegar este, e aqui eu vou botar assim, ó, bote 50 valores, tá? No limite, o limite é 50, que tem esse termo, beleza? Vou jogar lá em Results, Response, veja, se eu rodar aqui agora esse, deixa eu ver se vai dar certo, 50, tá vendo, ó? E olha, até pela barra de rolagem aqui, ó, você vai ver, aqui só tem uma, olha o tamanho da barra de rolagem, né? Aqui você tem vários, 50, né? 50 resultados. Então, se você quiser, por exemplo, verificar um por um aqui, eu poderia fazer o seguinte, né? Eu tenho o meu response JSON, eu vou jogar isso aqui numa variável output, e aí eu vou fazer um for, faça um for em que o resultado é uma variável que vai variar aí dentro de output, né? E vai pegar, deixa dentro de output, vai pegar results. Veja, results é essa lista aqui, né? Então vai pegar results, certo? Então vai pegar todo mundo de results, certo? Então resultado é uma variável que vai aí variar dentro de todo mundo de results, que é esse camaradazinho aqui, ó, que está dentro do output, e output nada mais é do que o response, né, que é aquele arquivo lá que eu abri para vocês no formato JSON. Show. Aí aqui eu vou mandar imprimir print quem? Print resultado, né? Resultado, na verdade. Aí eu vou dizer, eu quero que resultado, né? De results aqui, ó. O que é que você quer imprimir desse cara aqui? Ah, eu quero imprimir track name, o nome, né? Vamos dar trilha aí, track name. Então eu vou botar track name. Então, veja que esse resultado de response agora vai trazer 50 elementos, né? Então eu transformei ele aqui para a saída para JSON e pedi para fazer um for dentro dessa saída apenas em results, no valor de results. Por quê? Results agora vai ter muitos resultados, vai ter 50. Então vou olhar nos 50 e vou trazer dele só, né, resultado. Ele vai ler, né, cada result, e dentro de cada result ele vai trazer só o track name. Se você imprimisse só isso aqui, eu vou apagar esse, dar um Ctrl X. Não, desculpa, faltou o print, né? Deixa eu fazer assim. Colocar isso para cima.
Isso aqui eu já fiz, não foi? Ah, tá. Mas eu vou dar um print assim. Dumps. Deixa eu ver o que é que ele vai. JSON. Eu tenho que importar o JSON aqui. Isso. Dumps response.json. Então não precisa desse. Veja, pronto. Assim fica melhor de você entender. Aquele mesmo resultado. Só que agora eu tenho 50 resultados. Então em results eu tenho esse primeiro, ó. Essa lista que tem um dicionário. É uma lista de dicionários, né? Aí depois, ó, chave, valor, tudo que a gente já aprendeu. Aí tem o segundo, terceiro, quarto, 50 vezes, tá? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Quando eu tenho essa resposta aqui, ó, esse output, eu estou dizendo que resultado vai ser uma variável que vai variar dentro de output, esse cara, na variável results. A variável results, lembra? Ela é uma lista. Uma lista de dicionário. Essa galera aqui, ó, cada um é uma. Certo? Então o resultado hora vai ter esse valor aqui. Na próxima iteração vai ter esse. Entendeu? E assim por diante. Quando é que eu mando imprimir cada um deles? Eu estou mandando imprimir resultado. Dentro de resultado, que vai ser esse valor desse dicionário aqui, traga a chave, o valor da chave track name. Né? Porque resultado, na verdade, ele vai ser cada dicionário desse de results. Então, se você rodar esse código, se não estiver errado, alguma coisa, track name está errado escrito, é porque é track name. O name aqui é maiúsculo, né? O N. Então, ele vai trazer, ó, o nome das músicas, né? Cada música. Então, essa ideia aqui, esse exemplo, para mostrar para vocês como eu utilizo uma API, né? O que é uma API também disso aí. Beleza? Para concluir, como é que a gente poderia criar aí uma library dessa, né? Para você criar a sua própria biblioteca, né? Você precisa antes, né, criar aqui um arquivo chamado um arquivo Py, né, um arquivo PY. Então, imagine você, por exemplo, você tem a habilidade de programar em Python, criar suas próprias bibliotecas, então você vai ter situações onde você vai poder querer reusar, né, aquelas partes de código, né, novamente, e com isso você vai criar, por exemplo, um arquivo PY, né, para você utilizar como um pacote, né, que vai te permitir reutilizar o código. Então eu criei aqui um bem simples. Vou abrir já para vocês e mostrar como é que tá. Esse aqui, tá? Chamei ele de C.py e tem duas funções. Uma função chamada reload, outra chamada goodbye. Todas as vezes recebe um parâmetro e eu mando imprimir aqui o que eu passei no parâmetro, né? Hello, né? Formato F, hello, né? E entre parênteses aqui, desculpa, entre chaves aqui o nome da variável que eu passei, o valor da variável aqui que eu passei vai vir para cá e da mesma forma o demais. No Google Colab, para você utilizar isso aqui no Google Colab, você precisa fazer o upload, né, do arquivo. Tá? Você precisa fazer o upload do arquivo. Desse arquivo que eu mostrei para vocês aqui agora, o sei.py. Beleza? Então você vai fazer aqui de Google Colabs. Deixa eu ver que você tô. Google Colabs. Deixa eu ver aqui como é Google. Ou é Colabs Google? Não.
from Google Colab. Google. Não. Isso, google.colab. Import files. Isso. E aí eu vou dizer um upload. Fazer um upload aqui. E upload vai receber. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Upload vai receber em files. Tá aqui. Files.upload. Deixa eu ver se é esse. Quando a gente tá em dúvida assim, pessoal, do nome, não custa nada você realmente pesquisar aqui, né? Tá no Google mesmo, né? Como é que você faz aquilo ali? Aqui no caso, eu vou abrir e fechar. Isso, ele vai abrir isso aqui. Né? Como é que eu faço? Eu poderia ter botado aqui no Google como fazer upload de arquivo no Google Colab, né? Você pode colocar aqui. A gente já tinha usado esse, não foi? E aí você vai pesquisar, acho que esse aqui de amostra. Né? Se você abrir aqui na Alura, ó, já vai mostrar outras opções aqui usando a ferramenta, né? Fazer um upload do arquivo. Mas você também pode fazer com código, né? Como eu estou fazendo aqui. Tá? Então eu vou escolher aqui o arquivo SEI, que é aquele arquivo que eu já tinha feito. Vou criar um novo. Vou dar um import nesse cara. Olha lá. Deu um import. Não estou usando ele para nada, né? Mas aí vou usar agora. Vou usar ele import essa aqui. Vou dizer s.reload. Vamos ver se ele já achou. Hello. Vou botar aqui Olá Mundo. Tá bom? Ele vai imprimir. Deixa eu ver. Opa, módulo sem has not attribute hello. Deixa eu ver onde é que foi que eu errei. Certo? Hello, Olá Mundo. Olá Mundo foi o valor do parâmetro do argumento. Passou para cá. Imprimiu aqui Hello, Olá Mundo. Né? E para finalizar, s.goodbye. Fui. Opa. Então você pode criar goodbye. Fui. Você mesmo pode criar a sua biblioteca. Tranquilo? Então por hoje é isso aí, esse assunto de biblioteca, nas libraries, a gente viu algumas como Randall, Statistics, comentei ainda de outras como a Math, entre outras, né, o Panda, Matplotlib, para outras situações, para quem vai trabalhar com dados, os pacotes, né, que a gente pode instalar, dando pip install, são bibliotecas de terceiros, as APIs para a gente poder acessar serviços, né, serviços na web, e aí como criar a nossa biblioteca, né, como a gente criar as nossas. Então, por hoje é isso aí, valeu, fui, que Deus abençoe vocês, até a próxima, a gente vai trazer mais outros assuntos interessantes aí de programação básica em Python. Valeu galera, um abraço, fui!